Ok. Então, são exercícios. Ok, que eu vou resolver aqui. Ok, então, semestre. Então, basicamente, é da primeira lei e da teoria cinética dos gases, ok? Bom, eu pedi para vocês assistirem o vídeo, né, dessa aula. Então, na teoria cinética dos gases, o que é feito é fazer uma relação, ok, na termodinâmica, o que a gente começou a ver, o que a gente já viu, lei zero, primeira lei, mas essas grandezas que a gente está estudando, pressão, temperatura, volume, o que são essencialmente as propriedades dos meios que a gente está usando. Então, essas propriedades, essas grandezas, elas são grandezas macroscópicas, ou seja, elas representam coisas que a gente pode medir. Então, eu vou medir, eu tenho um gás, eu posso medir a pressão com um medidor de pressão, eu posso medir a temperatura com um termômetro, eu posso medir o volume, ok? Essas coisas, mas eu sei, ok? Que, na verdade, esse gás, por exemplo, ele é constituído, seja um gás, um líquido, um sólido, é constituído de elementos, ok? Que são elementos básicos, que são moléculas, átomos, ok? E então, obviamente que dá para entender que o comportamento do volume de gás, ok, tem alguma coisa a ver com o comportamento individual das moléculas, só que a gente tem que pensar, então, em tratar problemas com a estatística, porque tem uma diversidade, uma variedade de comportamentos, cada partícula, cada molécula do gás, ok, todas as moléculas não têm a mesma velocidade, ok? Então, e a gente, na teoria, através da teoria cinética dos gases, a gente consegue relacionar essas propriedades macroscópicas, pressão e temperatura, particularmente, né, o volume é o volume, mas com as propriedades microscópicas. Então, a pressão é um efeito macroscópico que é o feito de acumulado de um número gigantesco de moléculas, ok? Você sempre pensa em termos de um número de Avogadro, né, que é 10 a 20 Avogadro é quanto? 10 a 24? 23, desculpe, 10 a 23, né, moléculas. Então, é um número muito, muito grande. E cada uma dessas moléculas vai em uma certa direção, com uma certa velocidade, mas tem uma velocidade média, né? Você não tem, assim, velocidades infinitas perto. Você não tem velocidades relativísticas, ok? Num gás térmico, ok? E, então, são as colisões dessas moléculas sobre as paredes do recipiente, ok? Que vão determinar a pressão, ok? Porque a colisão, vamos dizer, uma partícula, ok? A colisão se traduz em uma transferência de momento linear para a parede, ok? E então, para conservar o momento linear total, ok? Não esqueçam a física 1. A física 1, ela permeia todas as outras, ou seja, a mecânica, né? A gente tem aqui um tratamento mecânico, então, a molécula incide sobre a superfície e ela é refletida, ok? E essa variação de momento linear da partícula, ok? Vai ser igual a menos a variação de momento linear da parede. E então, isso, se você somar, ok? Você vai ter um número grande de transferência de momento. Então, por unidade de tempo, isso vai ser equivalente a uma força, ok? F dp sobre dt, e uma força dividida pela dimensão, ok, da parede, então vai ser uma pressão, né? Vocês lembram quando a gente estudou fluidos, que a pressão é uma grandeza muito conveniente para estudar fluidos, justamente porque a gente... Ok, Nina, estou em aula. E, ok, então vamos lá. E a temperatura, então, é simplesmente, a gente vai usar isso aqui, está relacionada à
energia cinética a energia cinética, né, de translação das moléculas, ok, no volume. Então, a gente vai ver aqui a primeira pergunta. A que temperatura a velocidade quadrática média de moléculas de nitrogênio, ok, é igual à velocidade quadrática média de moléculas de hidrogênio a temperatura de 20 graus Celsius, ok? Então, vamos primeiro tentar entender esse problema. Então, como eu falei, você tem a velocidade quadrática média. Na verdade, a gente nem precisa da velocidade aqui, ela é já quadrática. Então, a velocidade quadrática média é o que a gente chama de V RMS, essa aqui é a velocidade root mean square, velocidade quadrática média, ok? Ao quadrado. Não, aqui já é o square. É a velocidade, ok. Tem uma distribuição de velocidade nas moléculas, então você tem uma distribuição de velocidade, e eu não vou cobrar distribuição de velocidade em torno de uma velocidade média, né? Distribuição de velocidades, ok? Então, na verdade, a gente tem uma distribuição de componentes de velocidade, ok? Então, se a gente faz aqui Vx e a gente vê a distribuição aqui Vx, então zero, a gente vai ter alguma coisa assim, ok? E se a gente fizer, ou seja, você tem, a maioria das partículas está aqui, ok? No valor, em torno desse valor máximo aqui, tá certo? Mas você tem algumas que têm uma velocidade Vx na direção x, ok? Que tem uma velocidade muito maior, e outras que têm velocidade muito maiores também, mas no sentido oposto, porque o seu x, eixo x, ele é orientado, tá certo? Então, você tem aqui, você tem uma certa velocidade, ok? Então, Vx é a projeção dessa velocidade aqui, Vx. Então, você tem muitas partículas que têm está centrado em torno de zero, na verdade, ok? Então, e aí, quando você faz a distribuição aqui de V, ok? V, então você vai ter, você não tem V, aqui é o módulo de V ao quadrado, igual a Vx ao quadrado, mais Vz ao quadrado, ok? Então, V, obviamente, vai ser positivo, vai ser mais a raiz desse aqui. Então, começa a zero, com uma probabilidade aqui zero, né? Então, de uma certa maneira, é P de V. É zero, você não tem uma molécula aqui parada no meio do negócio, do gás, não, isso não existe, ok? Nem num sólido, ok? Nem num líquido, nem num gás. E aí você tem uma distribuição que é desse tipo assim, tá certo? Então, a relação aqui, eu vou ter que fazer. Vocês têm uma ideia de como resolver essa aqui? Como é que trocou essa velocidade aí é quadrática, né? Como? Essa velocidade. Faz uma. Volta aí, por favor, coisa da questão, professora. Sim, claro. Você tem duas moléculas, dois tipos, dois gases, né? Moléculas de nitrogênio e a outra, então, nitrogênio N2, moléculas de hidrogênio H2, ok? Então, elas vão ter, e as duas estando, não, as duas não, ok? Elas não podem, a mesma temperatura, elas não podem ter a mesma velocidade quadrática média, por quê? Porque qual é a expressão da velocidade quadrática média? V quadrática média é igual, eu vou colocar aqui ao quadrado, que é, vou botar raiz de 3. A gente vai usar, por enquanto, eu vou começar com a constante dos gases, 3RT sobre M, onde R é a constante universal, ok? Dos gases. E onde M é a massa molar.
a massa molar, ok, de cada gás, obviamente. Então, você vê que R, ok, é uma constante. Então, vamos dizer que os dois gases, o nitrogênio e o hidrogênio, estão à mesma temperatura. Obviamente que se eles estão à mesma temperatura, esse aqui tem o mesmo valor, só que M é diferente, ok? Então, qual é a massa molar do nitrogênio? Qual é a massa molar do hidrogênio? Então, obviamente que a velocidade quadrática, a velocidade RMS, na verdade, a raiz da velocidade quadrática média vai ser diferente, ok? Então, se a gente quer que essa velocidade seja a mesma, então a gente quer que, deixa eu ver aqui, vou adicionar uma página, ok? Então, vou escrever aqui, vou reescrever aqui, que é a velocidade. Ok? Então, isso aqui a gente usa, vocês vão ver, obviamente que tem moléculas que têm velocidade menores e outras maiores, mas a maioria vai estar, ok? Nessa, aqui. Então, VRMS, aí já pergunto do quadrado, ok? Então, é igual a 3 vezes A constante, vezes o gás, sobre a massa molar, ok? Então, massa molar do N2, a gente vai precisar. Massa molar do H2, a gente vai precisar. Ok? N, eu não me lembro, eu tenho que olhar. Aqui eu não escrevi. Ah, não, na verdade é aqui, deixa eu ver. Eu escrevi aqui, que é... Ok, é isso, é 14, né, o N2, 28,014. Deixa eu botar aqui, esse aqui. 28,014. Esse aqui é grama por mol. E MH2 vai ser da ordem de 2, deixa eu ver aqui. 2,016, ok? 2,016 gramas por mol, ok? Ok, vocês não precisam decorar isso aqui, obviamente, se tiver uma pergunta dessa na prova, são dados o que a gente vai dar. E R igual ao valor, R a gente nem vai precisar, na verdade. Mas vocês lembram? Eu acho que... Ok. Por que a gente não vai precisar? Porque a gente vai ter... A gente quer que as duas... A gente quer que V ao quadrado, ok? Aí eu vou colocar aqui N2 é igual a 3R T. Aí eu vou colocar N2, que é o que a gente procura, sobre N2. E a gente quer que ele seja igual a V ao quadrado, ok? Que é igual a 3R. E aí a gente quer... Eu vou escrever aqui H2 sobre H2. Então, isso é igual a isso aqui, ok? Então, vai se simplificar. 3R sai. Você vai ter aqui a temperatura, ok? Sobre a massa molar. Vai ser igual a temperatura para hidrogênio sobre massa molar do hidrogênio. E aí, a temperatura do N2 vai ser igual à razão das massas molares vezes a temperatura do hidrogênio, ok? Então, o que a gente pode ver aqui é que como a massa do nitrogênio é muito maior do que a do hidrogênio, ok? Hidrogênio é a molécula mais leve. Então, a temperatura, a gente vai ter que aquecer o N2 mais, ok? Ou seja, ele vai ter uma temperatura maior para ter a mesma velocidade, ok? A velocidade, vocês podem ver, ela é proporcional a 1 sobre a massa molar. Então, quanto maior, para a mesma temperatura, quanto maior a massa molar, ok?
menor a velocidade. Então, a temperatura ambiente, por exemplo, que é uma temperatura que é relativamente fácil de manter constante, né? Então, as moléculas mais leves, por exemplo, no ar, você tem moléculas de nitrogênio, ok? Hidrogênio deve ter alguns gases assim, mas a molécula de nitrogênio, então, ela vai ter uma velocidade muito menor, ok, do que se tiver moléculas de hidrogênio, ok, que deve ter, então muito menor do que hidrogênio. A temperatura ambiente a gente pode calcular, mas são velocidades supersônicas, ok? Ok, então vamos lá para a aplicação numérica. Então vai ser igual a 28,014. Ô, professora, Sim. essa temperatura 20 aí é de qual? É do hidrogênio, né? É porque na pergunta porque eu não quis botar números, mas é quando o hidrogênio está a 20 graus, é dado, né? Então, quando o Certo. hidrogênio, esse aqui é dado, quando ele está a 20 graus Celsius, ok? Então, qual seria a temperatura desse nitrogênio para ter a mesma velocidade, ok? Ou seja, na verdade, como a temperatura é a energia cinética média das moléculas, então, você tem a energia cinética, ok? Que é igual a meio m aqui, a massa de uma molécula, ok? Então, na verdade, vai ser bom, a energia cinética de uma, ok? E aí você vai ter. Não, eu vou colocar aqui a energia cinética média, ok? Média. Vai ser igual a meio de m, a massa da partícula, ok? E aqui a gente vai ter o RMS ao quadrado, ok? Então, você vê que a energia é igual a 3 meios, ok? De kT. Ok? Onde K é a constante de Boltzmann, ou em função como eu escrevi aqui, eu botei KT porque é isso que usa em geral, mas você bota meio de M vezes 3. Desculpa pegar aqui. 3 RT sobre M. Ok? É o que a gente escreveu aqui. Esse aqui é V ao quadrado. Né? O que vocês têm que entender, eu tenho certeza que vocês estão vendo mais uma fórmula. Mas olha, é muito simples. K igual a meio de mv ao quadrado. Eu acho que vocês, ok, desde a infância vocês sabem essa expressão da energia cinética, só que aqui, obviamente, que essa massa é da molécula, ok? Aí você supõe que todo o gás está constituído de uma molécula, moléculas iguais, mesma massa m. E essa aqui, por que a gente usa essa velocidade ao quadrado e não a velocidade de m? Porque, a rigor, você teria que escrever que K é a soma de todas, né? Então, M, aí vou escrever a primeira molécula ao quadrado, mais a segunda molécula ao quadrado, mais. Ok? Não faz sentido esse aqui. Obviamente que aqui a gente vai ter que colocar um valor médio, porque a gente não tem o controle de tudo isso. Então, a gente faz medidas. Quando a gente mede a temperatura, a gente está medindo essa velocidade média, ok? Do gás. E a gente conhece a expressão dele. Então, é 3RT sobre M, ok? E esse 3RT sobre M, então eu vou, para chegar aqui, então é meio de, é 3 meios, ok? O 3 vai aqui, 3 meios, aí vai ter o T, ok? E a gente vai ter aqui, tá faltando aqui alguma coisa, né? Porque não pode ser a mesma energia cinética para todas as moléculas, ok? 3 meios de MKT. R, a gente tem uma assim. Ok, o que vocês têm que lembrar, ok, que a massa, ok, o número o número total de partículas, ok, vai ser igual a número de mol. Onde que eu coloquei a RT sobre M, isso?
Sim, sim, é aqui que eu vou fazer. Ok, mas aí eu vou precisar aqui o número de partículas e o número de mol, ok? Vezes o número de mol, ok? Por o número de partículas por mol, ok? Esse aqui é o número de Avogadro. Então, para ajudar, você tem aqui número de... Qual é a unidade desse aqui? É um número, mas eu vou colocar, é um número de, ok? Moléculas, ok? Então, tem que ser igual, aqui é mol, e aí a gente tem que ter alguma coisa para ter molécula aqui, então a gente tem que mol e aqui molécula, né? Se você raciocinar com as unidades. Então, você tem que mol, mol, ok? E aí você vai ter molécula, a unidade, entre aspas, ok? E aqui também. Então, o que você tem que colocar aqui, número de mol vezes o número de moléculas por mol, que é o número de Avogadro, né? Que é dessa ordem de... não, esse aqui é K, 1,38. Que é da ordem de 10 a 23 aí, moléculas. Eu vou ter que pegar essas constantes, porque realmente, moléculas... Alguém pode me dizer aqui qual é o valor de Na? Eu posso olhar aqui. 602, ok. N 6,02 por mol, né? Ou seja, eu posso colocar partículas, ok? Moléculas, se for moléculas, átomos, se for mol de átomos, ok? Por mol, ok? Então, desculpa, aqui falta o mais importante, que é aquele 10 a 23, ok? Então, você tem essa relação, o número de partículas igual ao número de mol, vezes o número de partículas em cada mol. Essa aqui está claro, né? E aí a gente tem que M sobre M, não, eu vou tirar o R, e aqui que tudo está embolado. M sobre M, ok? E a massa molar, ok? Vou escrever aqui, deixa eu adicionar uma página no page out. Ok, então vou reescrever aqui. O que eu escrevi aqui? Sim, o número de partículas. O número de partículas é o número de mol vezes o número de Avogadro. Ok? A massa é igual à massa de uma partícula. Ou a massa molar, se quiser, vou fazer assim. A massa de um mol, ok? Por mol, você tem a massa de uma partícula, ok? Vezes o número de Avogadro, né? A massa, se você pegar um mol, então você tem a massa de cada partícula vezes o número de partículas, ok? Então, você tem aqui, por que eu escrevi esse aqui? Porque eu achei que K... eu saí um pouquinho do assunto aqui, ou quer dizer, do problema, mas está bem no assunto. K é igual, eu escrevi meio de M, 3 RT. Meio de M é o início, né, que você conhece. Aqui é K médio, ok? A velocidade 3 RT sobre massa molar, ok? Então, a gente reconhece aqui essa grandeza, ok? Que é igual M sobre M minúsculo sobre... Não vou escrever, só escrever aqui. M maiúsculo, por exemplo, sobre M minúsculo é igual a NA. Então, vai ser meio de 3 RT sobre o número de Avogadro. Sim, é isso mesmo. Três meios. Essa é uma constante, dividida por uma constante, então é outra constante, a constante de Boltzmann, de KT. Ok, enfim. Ok? Então, essa aqui é a energia cinética. Você tem que entender. Eu não vou fazer perguntas, eu acho que no Halliday ou em outros livros, ok? Isso é um assunto muito sutil, ok? Ou seja, a forma das distribuições de velocidade, ou seja, a forma dessas distribuições aqui, eu não vou perguntar nada. O que me interessa é você saber, ou ter essa noção clara que tem uma distribuição de velocidade, mas que a gente representa toda essa distribuição, ok? É isso que é relevante para as propriedades macroscópicas, ok? Desse conjunto de moléculas
agitação térmica, ok? É a velocidade quadrática média, ok? A raiz ou seja, a velocidade RMS, ok? Essa é a velocidade de RMS. Se elevar ao quadrado, é a velocidade quadrática média, ok? Ok, terminando aqui, a gente chegou a alguma coisa que é só calcular assim. Então, vai ser sobre 2,016. E aí, último cuidado, ok? Aqui a temperatura, obviamente, que deve ser a temperatura em Kelvin, né? Então, como é 20 graus Celsius, então a gente vai botar 293. Ok, eu não coloco aquele vírgula 15, né, a rigor, porque aqui, inclusive, não está dito, ok, que é 20, se escrever que é 20,0, ok, aí o 00, aí eu vou escrever que é 293,15, ok, Kelvin. Mas não tem essa precisão toda, então não vou colocar vírgula 15, ok? Vírgula 293, esse aqui vai ser igual. Ok, então é só calcular, mas eu vou colocar só para... É importante as grandezas, né? 0,014 dividido por 2,016 vezes 293 igual. Sério, tem um problema aqui. Quatro mil, eu achei. 4.071 Kelvin, ok? Menos 273 vai dar 3.798 graus Celsius, ok? Então, devido a esse... É 14 vezes maior, na verdade, né? O que é óbvio, com a temperatura absoluta, porque você tem uma massa molar aqui que é 14 vezes maior do que a massa molar do nitrogênio. Ok? Então, isso é o primeiro problema. O segundo, já vocês têm mais aqui, vocês sabem fazer, eu acho que um tanque com volume de 0,100 metro cúbico contém gás hélio, ok? Então, hélio é hélio, a 150 atmosferas, ok? Quantos balões de festa podem ser inflados, ok? Se cada um dos balões torna-se uma esfera de 0,30 metros de diâmetro com pressão absoluta de 1,20 atmosferas. Ok? Então, alguns comentários aqui, inclusive relacionados a quando eu corrigi a prova. Cuidado quando vocês fazem mudança de unidade, ok? Então, eu vi, ok, passando de uma unidade para outra, tipo justamente de metro para centímetro. Aí tinha alguma coisa que é 2,5 centímetros, e aí o estudante escreveu 0,25 metros, ok? E aí, isso é uma coisa que vocês, um tipo de erro que vocês não podem mais fazer, ok? Então, isso tem que ser realmente... Se vocês realmente, por exemplo, têm essa dúvida, ok? Então, vamos devagar. Se você escreve, aqui é V. VI, ok? Para cada bola, 0,30. Não vai ser o volume, vai ser o diâmetro, ok? Então, D é igual a 0,30 metros, ok? A gente vai querer ficar com metro, ok? Mas eu vou colocar em centímetro para, não sei se
a ou as pessoas que fizeram o erro na prova. Então, vocês sabem, você multiplica por 1 com metro aqui, e a outra unidade que você tem em cima. Você quer em centímetro, então você bota 1 aqui, porque 1 metro é 10 centímetros aqui, tá certo? Aí você multiplica, aí você tira essas unidades, e você vai ter... aí que tu... 2 a 2, né? Estava achando estranho. 100 centímetros, obviamente, ok? Então, vai ser 30 centímetros. Então, essa aqui é um multipliquem, ok? Por fator 1, que fica muito... Evita errar, ok? Eu vou apagar esse aqui porque é um pouquinho vergonhoso. Ok. Então, vamos lá. Você tem qual é a ideia? Você tem um tanque, ok? Um tanque é um reservatório, em geral é um cilindro, né? Porque ele tem que ser mantido, ok? Você tem aqui o seu manômetro, e aí você tem o seu gás lá dentro, ok? E aí você tem o volume do tanque, que é, eu vou chamar de VT igual a 0,100 metros cúbicos, ok? Você tem aqui a pressão, ok? É igual a 150 atmosferas, ok? E aí você vai usar esse gás, ok? Então você vai usar ele para encher balões de festa, ok? Que são no máximo aí quando você chegar a esse diâmetro, ok? Esferas com esse diâmetro, você para de encher e aí cada balão, então eu vou colocar aqui PB, ok? PB, balão, é igual a 1,20 atmosferas, ok? E a gente quer saber quantos balões você vai inflar assim, ok? Então, como é que a gente faz? A gente pode tratar o gás hélio como um gás ideal, ok? Um gás perfeito, um gás ideal. Por quê? Porque a temperatura é bastante... Bom, a gente aqui não vai... A temperatura, a gente não sabe o que é, provavelmente a temperatura ambiente, mas a temperatura vai ser a mesma, ok? Esse cilindro está na sala faz, ok? Muitos dias, então a temperatura do gás lá dentro, ok? Já deu tempo de equilibrar, então você tem a temperatura aqui e a temperatura aqui, ok? Tem equilíbrio térmico, o gás aqui e nos balões ele vai estar na mesma temperatura, ok? Então essa temperatura, o gás, ok? Você não tem risco de condensar o gás hélio, ele vai permanecer um gás e ele é uma boa aproximação de gás ideal, ok? A pressão não é tão alta, ok? Então vamos lá, 150 atmosferas, 150 atmosferas. Então, vamos lá. A gente vai aplicar, então, o hélio, ok? Nos dois casos, tanto aqui quanto aqui, mas ainda aqui a pressão é muito mais baixa. Vai ser um gás ideal, ok? Gás ideal. Ok? Então, gás ideal, você tem que a pressão. Então, por exemplo, pressão do tanque, né? Pressão do tanque vezes volume do tanque é igual ao número de mol do gás que tem lá dentro, vezes a constante de gás, vezes a temperatura, ok? Que vai ser a mesma em todos os lugares, ok? E o que a gente vai ter? A gente vai dizer que tem, eu não vou chamar de N o número de bolas, ok? Eu vou chamar de, sei lá, N bolas, ok? Que não sei. Ok? Vou encher N bolas, ok? Então, cada bola vai ter P da bola vezes o volume da bola. Na verdade, aí vai ser N sobre o número, posso escrever, sobre o volume da bola, vai ser igual a quantos mol vai ter. A gente vai considerar que é o mesmo número, então, número de mol sobre N, ok? Número total dividido pelo número de bolas, ok? Isso aqui é para cada bola, vezes R vezes T, ok? E T é a mesma. Então, o que a gente quer calcular aqui é N. Então, a gente vai ter que RT, por exemplo, eu vou ter que P
NRT é isso, inclusive. Então, a gente tem que PT é igual a NRT, que é igual a N, VB, ok? O N passei aqui os dois são iguais. NRT é igual a PTVT, NRT é igual a N maiúsculo PBVB, ok? Então, para encontrar esse número N vai ser igual à razão das pressões, ok? Pressão do tanque sobre pressão da bola, ok? E vezes a razão dos volumes, volume do tanque sobre volume da bola, ok? Então, a gente conhece isso aqui, só tem que calcular o volume da bola, ok? Aí, de novo, parêntese, ok? Para relativo à prova, é cálculo de... Isso é uma coisa que eu não vou fazer revisão dessa aqui na sala, e não é nem ensino médio, é ensino fundamental, ok? De saber calcular a circunferência, ok? De um disco, de um círculo, ok? A área, ok? De um disco, o volume de uma esfera, de um cilindro, de um cubo, de qualquer coisa, ok? Então, isso aqui eu vi erros na prova, ok? E erros realmente... Então, qual é o volume de uma bola? É 4/3 de π, ok? Vezes o raio ao cubo. Então, vai ser o diâmetro, ok? Sobre 2, que é o raio, e aí você eleva ao cubo, ok? 4/3 de π. O diâmetro é 30 centímetros, ok? 0,30 metros. Você eleva isso ao quadrado e vai dar... ao cubo, obviamente, né? Vezes ponto 0,30 é 0,15, ponto 15 ao cubo. 0,014. Eu tinha o volume do tanque com uma precisão de 3 algarismos significativos, ok? Então, vou colocar aqui, tá? Então, N vai ser igual a do tanque é 0,1, né? 0,1. Aqui, PB. Ah, não, desculpa, são as pressões. 150 atmosferas. Aqui eu não preciso converter, porque vai ser a mesma unidade em cima e embaixo. E outro quanto é? 20 atmosferas, ok. Então, se for Pascal, tudo bem, se for atmosfera, vezes 0,100. Ok. Então, vamos calcular. Achei 899. É 93. Ok, bom, exercícios muito simples, eu vou ter que correr um pouquinho, porque... Ok, agora, isso é um pouquinho a mesma coisa. Você tem um monitório, você tem as dimensões, então você calcula o volume, e calcula o volume. Por que calcular o volume? Qual é a questão? Quantas moléculas de ar enchem o volume desse auditório a 20 graus Celsius, ok? E pressão de 101 kPa, que é a pressão atmosférica, ok? Então, aqui você usa o ar, ok? Como um gás ideal. Ok? Então, você vai escrever que a pressão, que você conhece, vezes o volume, é igual a quantas moléculas. Aí você pode fazer NRT, ok?
E você também pode fazer igual NKT, né? Mas eu não vou escrever isso aqui porque é ar, eu não vou colocar. Eu vou deixar assim, ok? Então, a gente vai calcular o número de mol, ok? Inicial. E então, o que a gente conhece, pronto. Uma vez que a gente sabe, a gente conhece a pressão, a gente conhece a temperatura, a gente conhece a constante, a gente conhece o volume, ok? Aí tem que calcular o volume primeiro, ok? Então, V é igual a isso, né? Dez vezes 20. 10 vezes 20 vai dar 200 vezes 3 vai dar 600 vezes 10, 6.000, né? 6, 10, 6.000 metros cúbicos. Aí você calcula N igual, ok? E aí depois, como é você quantas partículas, então vou botar aqui N partículas. Ok? Aí você vai ter que saber a massa molar do ar. N partículas, então você sabe que a relação entre a massa molar e o número de mol, você tem que N. Estou querendo o quê, rapaz? Ah, ok. Aí você tem que a massa de cada um é igual a massa é igual a N vezes NA, ok? Massa de uma. A massa total, desculpa. Massa total é igual. Tem alguém que está batendo aqui. Ok, então eu vou achar que tem N mol, ok? N mol, ok? A gente calculou, ok? Esse número de mol, e esse aqui corresponde a quantas partículas, ok? Então, se eu dividir N pela número de mol pelo número total de partículas, vai ser o quê? Ok? Aí você precisa, pronto, esse é o número de Avogadro. Ok, então a gente tem N mol, ok? Então a gente vai ter que... bom, pronto, eu já esqueci, já escrevi, né? Você tem que, o número total de partículas vai ter o número de mol vezes o número de partículas por mol, vai ser esse aqui. Então, você deduziu esse aqui, você conhece esse, então você calcula, ok? Vamos para o próximo. Em sistemas, então vai ser o mesmo tipo de exercício. Sistemas de vácuo de altíssima performance. Pressões tão baixas como 10 a menos 9 Pascal, ok? Então, são pressões nanopascal, ok? São obtidas. Então, você sabe que a gente, com uma bomba de vácuo, ok? A gente faz um vácuo, ou seja, fazer o vácuo quer dizer o que, na verdade? Vocês sabem ou não sabem, mas vocês têm que assistir esse vídeo aula que vocês tinham que assistir ontem. Então, você sabe que a pressão, ok? De um gás, pressão, então vou chamar de P, ok? A pressão está relacionada com as colisões, ok? Então, obviamente, quanto mais partículas você tiver, ok? No volume, maior vai ser a taxa de colisão, ok? Porque a pressão vai ser uma força média, ok? Vai ser uma força média sobre uma área média, ok? Vou chamar aqui de área, ok? É força por unidade de área, tá certo? Então, para uma dada área, ok? A força vai aumentar se você tiver mais moléculas, porque a força média, ok? Vai ser a soma, a força, na verdade, vai ser a soma de todas as forças que cada partícula vai aplicar sobre o aparelho. Então, quanto mais partículas, ok? Então, maior a força, maior a pressão, ok? Então, a gente, quando diz que
evacua uma câmara, por exemplo, ok, para fazer experiências de física ou para sintetizar certos materiais, você precisa evacuar, você não quer reação, por exemplo, com oxigênio do ar, ou não sei o que, então você faz um vácuo, bom, e isso quer dizer que você tira as partículas, então você pode fazer isso mecanicamente, então você tem as bombas mecânicas, né, que tem um tipo de ventilador, né, as paletas do ventilador, elas vão pegando, né, as moléculas e botando para fora, E aí fora você bota alguma coisa, tipo um óleo, por exemplo, para pegar essas partículas para que elas não voltem ok? No gás. Então, a gente faz essas pressões que podem ser 10 a menos 9 Pascal, ok? Então, ainda tem moléculas, você consegue fazer um vácuo de zero, ok? Obviamente que não. Então, quantas moléculas você ainda tem no volume, ok? Quando você tem essa aqui. Então, então a gente conhece o volume de 1 metro cúbico se a temperatura for 27 graus Celsius, ok? Então, como é que a gente faz? A gente tem que PV é igual a nRT, a gente conhece a pressão, 10 a menos 9 Pascal, a gente conhece R, a gente conhece a temperatura e a gente conhece o volume, ok? Então, você faz que N é igual a PV sobre RT é igual a pressão é 10 a menos 9 Pascal, volume é 1 metro cúbico, se divide por, deixa eu pegar aqui, a quantidade dos gases, que é 8,31. 8,31, ok? R é joule por mol, ok? Isso aqui é mol por Kelvin, ok? Vezes temperatura, 27, então você faz 273 mais 27, aí tem 1,0, né? Eu vou botar vírgula 2, ok? Mais 27, então vai ser 300. Botar 300, ok? 300 Kelvin. Então, você vai ter aqui. Estou curiosa, eu queria saber quantas partículas ainda tem. Então, você tem 10 a menos 9, dividido por 8,31, dividido por 300, ok? Aí você tem que é 4, vou deixar assim, 4,0, 10 a menos 4, ok? Então, você tem pouquíssimas, mol, mas o número, ok, que vai ser esse número de mol vezes o número de Avogadro, ok? Então, vai ser igual a 4, 10 a menos 4, mol, vezes 6,02, 10 a menos 23, não, 10 a 23, que é o número de mol, menos 23 é a constante de Bose, né? Moléculas de ar, né? Moléculas, a gente não sabe que gás é esse, ok? Moléculas por mol, ok? Então, vai ser isso aqui, vezes 6,02, 10 a 23. Ok? Ainda é muitas moléculas, o que 10 a 20. Ok, então, recipiente, pronto. Então, a gente chega aqui a exercícios um pouquinho mais de
da primeira lei, mas a gente vai usar... Não, aqui não é o gás ideal, porque a gente tem água aqui, ok? Então, a gente já fez alguns exercícios, ok? Da primeira lei. Então, a gente tem um recipiente de alumínio, ok? De massa 200 gramas, ok? Então, você tem... Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. 9 horas. Então, você tem recipiente. Então, M do recipiente é igual a 0,200 quilogramas, ok? E alumínio, ok? Ele está em equilíbrio térmico com 800 gramas de água. E a temperatura é T igual a 80 graus Celsius, ok? Com a vírgula aqui. Esse sistema é esfriado uniformemente, de forma que a temperatura decresça de 1,50 graus Celsius por minuto. A que taxa essa energia térmica é removida? E a gente quer uma resposta em watt. Taxa de energia é energia por unidade de tempo, ok? Isso é uma taxa. Ok, então, aí as unidades de joule por segundo, que é igual a watt, ok? Sabendo que tem um dado que eu não coloquei aqui, é a taxa de resfriamento, né? Então, a gente tem uma variação de temperatura por tempo, ok? Que é igual a 1,50 graus Celsius por minuto. Okay. Então, tem que relacionar aqui a energia térmica, uma variação de energia térmica com uma variação de temperatura. Okay? Aí você escreve a variação de energia térmica, ΔU. Qual é a relação entre ΔU e ΔT? Então, faça. Okay. Eu dou 5 minutos para fazer. Mesmo se não tem os dados, ok, de calor específico, ok, mas coloquem calor específico do alumínio, calor específico da água, ok? Sem número. Ok, então como vai ser aqui a equação, né? Você que tem que ΔU vai ser igual, vai ser proporcional a... Então, você vai ter, de uma certa maneira, a capacidade calorífica do conjunto, né? Aí você pode escrever que é do conjunto vezes a massa total, ok? Vezes ΔT. Ok? Porque a variação de temperatura vai ser a mesma para os dois. Eles já estão em equilíbrio, ok? Aqui e aqui. Então, o que a gente pode fazer assim. Lembram que essa capacidade calorífica, ela caracteriza o objeto. Então, aqui você tem um objeto composto, ok? De materiais que têm diferentes massas, obviamente, e diferentes calores específicos, ok? Então, aqui a gente pode escrever diretamente que é
calor específico do alumínio vezes massa de alumínio mais calor específico da água, eu chamei de A, né? Aí eu chamei de recipiente, né? Não, mas aqui vai ter do alumínio, né? Massa do recipiente, mais calor específico da água, ok? MA, ok? E aí, normalmente, vocês teriam a soma. Isso aqui vezes ΔT, mais isso aqui vezes ΔT, mas os dois estão em equilíbrio térmico, o ΔT vai ser o mesmo para os dois, então vai ser igual. Então, esse aqui é aquele... não é C, né? Esse aqui é CM. Então, C é a soma. C é um tipo de soma ponderada, né, das capacidades específicas, dos calores específicos. Então, você tem calor específico de um ponderado pela massa de um, ok, etc. A gente não precisa usar essa aqui, a gente vai calcular diretamente. E essa aqui vai ser igual a... vai ser igual ao quê? Vai ser igual a ΔT, então, ok. Vai ser igual a... eu vou deixar isso aqui porque é mais curto. ΔT, então, esse ΔT aqui vai ser o quê? Vai ser igual a... sim, desculpa, a gente quer a taxa, né? Então, ΔU, a taxa, ok, de remoção de energia térmica, ok? ΔU sobre ΔT vai ser igual a MC rapaz, é tempo aqui. Okay? Então, vai ser igual. Eu coloquei aqui, mas eu vou fazer a soma aqui. Então, C do alumínio. Não sei, vou ter que olhar aqui, ó. A resposta. C do alumínio. Esse aqui é a água, esse aqui é o alumínio. É 900. Joule por quilograma, ok? É joule por quilograma ou quilojoule por quilograma? Eu teria que ver, porque eu peguei aqui, e não tem as unidades, né? Quando eu coloquei. Capacidade calorífica, isso deve ter... Vejam no livro, qualquer livro que vocês tenham aqui. Tem tabelas de calores específicos. Professora, tem no chat. Ah, tem no chat. Ah, pronto, deixa eu abrir aqui. É 900 joule por quilograma, é isso? Kelvin, obviamente, Kelvin. É um calor específico, né? Kelvin. E aqui, vezes o quê? A massa do recipiente é o quê? 200 gramas, então 200 quilogramas, mais aqui é 4.190, né? Chama por quilograma Kelvin vezes 0,800 quilogramas, ok? Vezes, aí eu vou continuar aqui, ΔT sobre a variação de temperatura por
unidade de tempo, então é 1,50. Aqui está escrito graus Celsius, mas eu posso escrever aqui Kelvin, porque é uma variação de temperatura, tá certo? Essa aqui não é uma temperatura, é um ΔT, ok? Então, se você variar, diminui a temperatura de 1 grau Celsius, você está diminuindo de 1 Kelvin, ok? Então, por minutos, então, a cada 60 segundos, ok? Aí você calcula e vai dar um certo resultado. Então, é linear com a variação, a taxa de variação da temperatura. E a gente faz, então, é 900, não. Sim, é 900 vezes 0,2 mais 4.190 vezes 1,5 dividido por 60. É igual a 88,3. Aí você vê com as unidades aqui, a gente verifica. Kelvin, Kelvin. Então vai ficar joule aqui, quilograma sai, joule por segundo, ok? Joule por segundo. Ok? Ou seja, é igual a... Esse aqui, rapidamente, acho que vale a pena fazer, é um projeto de chumbo, ok? Então, chumbo é um elemento, ok? De 30 gramas, de 3 gramas a 3 graus Celsius, é disparado a uma velocidade de 240 metros por segundo. Entrando é um bloco de gelo a 0 graus Celsius, no qual ele fica preso. Que quantidade de gelo foi derretido nesse processo? Aí, esse aqui, se você se acostumar a pensar, ok? Big picture, ok? Em termos de conservação da energia, particularmente aqui, ok? Então, a gente começou a ver esse problema da não conservação da energia mecânica, que é o caso aqui, que física 1 a gente vê conservação da energia mecânica. Conservação da energia mecânica quer dizer que a soma da energia potencial e da energia cinética é constante, ok? Então, aqui a energia potencial, a gente vai dizer que esse projétil, ele tá indo horizontalmente, então não tem variação de energia potencial, mas claramente tem uma variação de energia cinética, ok? A variação de energia cinética vai ser final, é o quê? Então, esse aqui é o projétil. Ok? Antes de começar a escrever, a ideia é que você tinha a energia, ok? O bloco de gelo estava com uma certa energia térmica, né? Ele está a 0 graus Celsius, ok? E aí chega um objeto aqui com energia cinética, com uma certa energia térmica, ok? Uma certa energia interna, ok? E para o projétil, ok? E aí o projétil vai termalizar, ok? No final, então, vou escrever, o projétil vai sofrer duas variações, ok? Ele vai sofrer uma variação de energia cinética, que vai passar de uma certa energia cinética inicial para 0, porque ele vai ficar preso no bloco, ok? Então, essa aqui é uma colisão perfeitamente inelástica, ok? E ele também vai passar de 30 graus a 0 graus, ok? E isso vai... Os dois, ok? Vão aquecer. Como é que você vai transferir calor aqui? Você vai transferir calor das duas maneiras, porque se você olhar, onde foi essa energia cinética, ok? Ela foi... Você lembra a física 1, a gente viu, por exemplo, você tem dois carros aqui, você vai ter uma colisão, ok? E aí, eles, cada um com sua energia cinética inicial 1, energia cinética 2, ok? Os dois numa estrada horizontal, não tem variação de energia potencial. Aí tinha uma certa energia total, e aí no final não tem mais, ok? Cadê a energia cinética? Ok? É 0, ok? Os dois carros
vamos dizer que eles têm a mesma massa, blá, blá, blá. Então, os dois carros, eles, pararam. Aí acabou a energia, mas onde ela foi? Então, vocês sabem que aí a temperatura dos carros, ela foi para dos carros, da estrada, de tudo, ok? Então, foi transformada em energia térmica, ok? Que vai, então, aquecer os corpos, ok, envolvidos na colisão. Ok, então é a mesma coisa aqui. Então, projétil, a gente vai ter que ΔK vai ser igual a K final, ok? Que vai ser 0, né? Menos K inicial, então meio de M do projétil, ok? Vezes a velocidade do projétil, ok? Ao quadrado. Velocidade do projétil é igual a 240 metros por segundo, ok? Então, inicialmente tinha essa energia cinética, no final ele não tem, ok? Eu vou colocar aqui energia interna, né? A parte do projétil, então ΔU do projétil, ok? É no final. Então, a ΔU vai ser igual à massa do projétil, ok? Do chumbo, ok? É chumbo, né? CPB, calor específico, massa do projétil, calor específico do chumbo, vezes ΔT, ok? Então, você escreve isso aqui, e aí você tem que ΔU, ok? Então, isso aqui se transformou em ΔU para o, ok? ΔU para a água, o gelo, ok? Aí você diz que é um bloco grande, você não vai derreter tudo. Então, tudo que você vai fazer é... Qual é o calor? Então, vou escrever aqui o calor, ok? Que foi transferido para o gelo, ok? Vai ser... rapaz, não consigo escrever isso aqui. Ou seja, vai ser a... Ok, eu vou escrever aqui. Ok? Vai ser igual a massa do gelo, ok? Então, vou colocar aqui massa de água, ok? Vai ser um reservatório, na verdade, né? Então, vai derreter uma certa parte. Já está, não vai servir para aquecer, por exemplo, ele não está numa temperatura negativa, ele está já a zero, então ele já vai começar a derreter, ok? Então, vai ter uma massa de gelo que vai derreter, ok? Que eu vou chamar de M gelo, ok? Vezes o calor latente de fusão, ok? Então, é isso que vai colocar e vai ser igual a ΔK mais ΔU. Vai ser igual a menos, na verdade, porque o que o chumbo perdeu, o gelo pegou, né? Ok, então vamos botar números aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou escrever a relação e depois a gente vai botar números. O que a gente quer saber aqui é essa massa de gelo, né? Então, essa massa de gelo vai ser igual a 1 sobre L, calor latente de fusão, de essa aqui, ou seja, menos de massa do projétil, velocidade do projétil ao quadrado, menos, eu vou colocar menos aqui, mas porque esse ΔT é negativo, né? Ele passa de 30 a 0, ok? Então, final 0. Então, vou deixar como é, ok? Menos esse aqui dá mais meio, menos esse aqui dá menos MP, C, chumbo, vezes ΔT, não, vou escrever ΔT, depois vou botar os números, ΔT.
Delta-T do projeto, né? Então, vai ser igual a 1 sobre... Aí vocês podem escrever. Calor latente e difusão. Vocês podem colocar no chat, por favor, meio de MP, massa da bala. É 3 a menos 3 quilogramas. Eu posso deixar em gramas, porque aqui vou ter... posso deixar em grama. E aí vou obter o resultado em grama. Né? Esquecer aqui em grama. Vezes VP 240 metros por segundo ao quadrado. Menos... o MP eu posso tirar, né? Posso escrever aqui que é MP sobre... Então aqui é 3 gramas. Menos, aí precisa também do calor específico do chumbo. E aqui vai ser, então aqui vai ser calor específico, vai ser já quilograma por Kelvin. E aqui vai ser final, 0, menos, inicial, estava 30 graus. Ok? Ok. 80, esse aqui é o calor de fusão, né? Caloria. Meu Deus, me dê aqui. Uma caloria. Eu não gosto de caloria. Uma caloria igual a 4,19 joule, não é isso? Então, você disse que era quanto? 80, né? 80 vezes 4,19 e a unidade é joule por... esse é o quê? Calor de fusão, né? Joule por quilograma. E aqui do chumbo. $125 o chumbo. 125 joule por quilograma. Aí faz o cálculo, eu vou fazer para... Primeiro, ok, vamos lá com os números. Então vai ser... Eita, vou mais rápido, ok? Vocês fazem depois, porque eu queria continuar só um pouquinho, já são 20, então você vai ter aqui as unidades. Aqui não coloquei a unidade, vou colocar Kelvin, vou tirar Kelvin por Kelvin. Aí esse... ok, aqui a gente tem quilogramas. Mas deve se cancelar aqui, porque aqui a gente tem joule por quilograma. Sim, vai se cancelar com S. Quilograma se cancela com S. Meio de... Isso aqui é energia por massa. A massa coloquei aqui. É isso também. Essa aqui é energia por massa também, porque isso aqui é energia por massa, por... Ok. Então, normalmente tá bom. Sim, Kelvin, quilograma. Aqui, essa aqui é joule por, ok? A gente pode ver que essa aqui deve ser em joule por quilograma, ok? Então, como aqui, aí se cancela, aí o joule se cancela com S e a gente vai ficar com gramas. Então, não sei se alguém já calculou, mas vocês podem calcular o que é a massa de gelo que foi derretida, ok? E vai ficar assim porque a gente só tem essa massa de gelo derretido, por quê? Porque a gente supõe que esse bloco de gelo é suficientemente grande
Então, você não vai ter energia suficiente para derreter todo ele. E antes de começar a transformar, a aumentar a temperatura, você vai ter que, ou seja, vai ficar a zero, você vai ter água a 0 grau, Celsius, e você vai ter uma parte de água e uma parte de gelo, mas você vai ficar a essa temperatura. Então, não vai ter aumento da temperatura do bloco, ok? Ok, então, rapidamente aqui, determina o trabalho feito em um gás. Então, vocês podem, calcular isso aqui, mas é tranquilo, ok? O mais importante aqui é com cuidado, com os valores numéricos, ok? Mas são as unidades, ok? Então, tenham muito cuidado. Determina o trabalho feito em um gás que expande de I para F. Então, I está aqui, F está aqui. Então, esse aqui é um diagrama PV, ok? É um gás que expande I para I, como indicado na figura ao lado, e a gente quer saber o trabalho, ok? Então, o trabalho, ok? Eu vou lembrar a você que quando você tem um processozinho, você vai, por exemplo, de I para cá, ok? Aí você vai ter um delta W, ok? Não vou colocar D porque delta W não é uma diferencial exata, ok? Então, você tem um delta W, ok? Ele é igual a quê? Ele é igual a P dV, ok? A pressão a qual você realiza esse trabalho, ok? Vezes dV. É um trabalho tipo mecânico mesmo, ou seja, de realizar trabalho. O sistema realiza trabalho, ok? Com fronteiras móveis, particularmente. Ele consegue empurrar o ambiente realiza trabalho sobre ele, ok? PDV. Então, a gente vai ter que W, ok, para ir de I para F, vai ser igual à integral de I a, vou chamar isso aqui de ponto A, depois o ponto B, depois o ponto F. De I a A, por que vou separar? Porque tem comportamentos diferentes, né? De PDV, mais integral de A a B, de PDV, mais integral de B a F, de PDV, ok? É igual, só vou escrever. Então, P, no processo de I para A, P é constante. Então, posso tirar. É P, vou chamar de PI, ok? PI. E esse aqui vou chamar de PF, ok? Você tem duas pressões, na verdade. Né? Então, você vai ter aqui PI, ok? Integral de dV, então vai ser V final, VA, menos V inicial, ok? Mais essa integral aqui de A para B, você tem uma variação de pressão, eu não posso tirar da integral, ok? Então, eu posso fazer, eu já fiz como exercício, ok, que eu resolvi na última aula, quando eu fiz exercícios. Você tem uma variação linear, então você pode, você tem integral de A a B, ok? De P de V, dV, com P de V, que é igual, eu posso usar como coeficiente, que é KV mais L, ok? Constante. É a equação de uma reta. P varia linearmente com, com o volume, ok? E aqui você tem mais a integral de F, de B a F, desculpe, de novo, pressão constante, então vai ser PF, vezes integral de B a F de dV, então vai ser VF, menos VB, ok? Então, vocês podem fazer, calcular, mas se não, vocês podem calcular também que é a área, ok? Abaixo da curva. Então, eu vou pegar aqui essa área vermelha, ok? Então, eu vou desenhar aqui, ok? Então, aqui a gente tem, P igual a zero, né? Porque a gente tem P igual a zero. É importante porque tem que ir P igual a zero, porque tem 2, 4, 6, então tá bom, ok? E aí, vou voltar até aqui, ok? Toda essa área, essa aqui, é o trabalho
de I, ok? É a área abaixo da curva. Por quê? Como ΔW é PDV, então você tem uma certa pressão, você muda o V, então para um DVzinho, ok? Você tem a área de um retângulo aqui de pressão A pressão P e espessura dV, etc, etc. Você soma todos eles e aí você tem a área total. Então você vai ter que vocês podem fazer de várias maneiras. Vocês podem fazer que é S daqui. S. Ok? Mais S. Ok? Mais metade desse daqui, ok? Mas no final, então você vai ter o primeiro é a pressão aqui é PI. PI vezes V2 menos V1, ok? Que são, na verdade, é 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, mas eu vou escrever por enquanto com símbolos, ok? Mas daqui para cá é PF vezes P4 menos P2, V4 menos V2, ok? Mais meio desse daqui, ok? Esse retângulo aqui é PI menos PF. A altura aqui vezes V3 menos V2, ok? Aí você tem valores aqui, aí vocês têm, esses valores estão em Pascal, já estão em Pascal, e aqui é em metro cúbico, então você já vai ter um resultado em Joule, ok? Aqui vai ser, por exemplo, então esse aqui vai ser em Pascal, esse aqui vai ser em metro cúbico, então esse aqui vai ser Joule. Então verifiquem o que, façam um cálculo. Um sistema termodinâmico é submetido a um processo no qual sua energia interna decresce de 500 Joule, ok? Então, ao mesmo tempo, 220 joules de trabalho é feito sobre o sistema. Ok? Calcula a energia transferida do ou para o sistema. Ok. Então, a gente tem um sistema, ok? A gente não sabe o que é, mas é esse sistema, ok? Aí, depois, a gente vai escrever a primeira lei, ok? Então, a primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação da energia. Então, a gente sabe que para esse sistema, o que vou escrever aqui é para o sistema, ok? A variação de energia interna, ok? É igual a calor, ok? Transferido menos trabalho realizado, ok? Então, aqui é uma aplicação direta, né? Então, a gente vai ter energia transferida. Então, aqui você tem a variação de energia. Ok, então a gente quer saber aqui o calor que foi transferida, a energia transferida na forma de calor, ok? Para o sistema. Na verdade, você tem energia transferida também, ok? Então, isso aqui na forma de calor. Era para ser mais específico, porque teve energia transferida também na forma de trabalho, inclusive foi realizado sobre o sistema, tá certo? Então, aqui é calor e aqui é trabalho, mas são duas formas de transferir energia para o sistema, ok? Então, Q é igual a ΔU mais o trabalho, ok? Vai ser... A gente diz que a energia interna decresce de 500 joules. Então, isso aqui quer dizer que é menos 500 joules, ok? E o trabalho, a gente diz que o trabalho é feito sobre o sistema, ok? Então, vai ser menos 220 joules, ok? Então, vai ser menos 720 joules, ok? Então, o que acontece aqui é que quando você tem... Quando você tem... O que eu vou fazer aqui? Para entender, ok?
É uma expressão, ela é muito simples, eu acho que a primeira lei, vocês não têm muitos problemas, mas vou colocar meu sistema num pistão, ok? Então, o que vou fazer, eu vou ter aqui transferência de calor, inclusive aqui vai ser um reservatório que está aqui embaixo, né? Em contato, ok? Vai ter transferência de calor por condução, ok? Provavelmente. E aí você sabe que você sabe que pode trocar calor aqui, ok? Ok? E você sabe que pode realizar trabalho aqui, tá bom? Então aqui você tem W, ok? Então o que acontece é que você está fazendo aqui a energia interna, ela vai diminuir de 500 joules, ou seja, você vai diminuir a temperatura, ok? A energia interna somente depende da temperatura. Você vai diminuir essa temperatura, ok? E aí, como é que você diminui a temperatura? Então, você vai ter que... tem várias maneiras de... Se você quer delta U negativo, ok? Então, ele pode perder energia interna, ele mesmo realizando o trabalho sobre o sistema, ok? Então, ele tem trabalho positivo, ok? U, ok? Transferindo calor, ok? Negativo, ok? Se ele transfere calor, por exemplo, se não tem trabalho realizado, a única maneira de perder energia interna vai ser transferindo calor para o reservatório. O que você tem aqui, você tem trabalho é realizado sobre o sistema, ok? Então, o que acontece? Que se você tivesse aqui um sistema isolado, ok? Um sistema com paredes adiabáticas aqui, que você não consiga, ok? Trocar calor com o reservatório, com o ambiente. Então, você realizando o trabalho sobre o sistema assim, o que ia fazer? Você ia ter uma variação de energia interna positiva, ok? Ok, vamos dizer que Q é igual a zero. Sim, ok? Q é igual a zero, você tem que variação de energia. Ela pode ser negativa somente se W, ok? Se W é positivo, ok? Ou seja, se você deixa, ele tem essa energia, ok? Na forma de energia interna, aquela agitação, né? E aí você deixa o sistema perder um pouquinho dessa energia interna, ok? Levantando, ok? Realizando o trabalho. Aí ele esfria, já que ele não pode repor, ok? Essas calorias com transferência de calor, ok? Se o trabalho é nulo, ou seja, você mantém, por exemplo, o pistão fixo, ok? Então, você vai ter delta U negativo somente se Q é também negativo, né? Ou seja, Q negativo quer dizer que você tem que deixar ele transferir calor para o reservatório. O que você tem aqui, ok? A gente tem que trabalho é negativo, ok? Então, trabalho é realizado sobre o sistema. Então, você vai no sentido de aumentar a energia interna dele. Entretanto, ele perde energia interna. Então, isso quer dizer que ele vai transferir para o reservatório ainda mais energia do que ele teria transferido nesse caso aqui, tá certo? Que se W era igual a zero, ok? Então, a gente calcula esse calor aqui, então, é menos 720 joules, ok? Perguntas? Ok, eu vou sair daqui a pouco. A gente já fez esse tipo de problema na outra vez. Aqui um ciclo, acho que não tem problema. Ok, a gente já fez, porque eu vou ter que ir para a aula, ok? Uma amostra de gás ideal aqui. Então, passa pelo processo mostrado na figura. Então, ele vai de A, vai para B, vai para C, vai para D, volta para A, ok? Então, você tem aqui um processo adiabático, ok? Processo adiabático, ok? Aí você tem P, V a potência gama, que é constante. Você tem de B para C, então isso aqui é AB, BC,
isobárico. Isso quer dizer que a pressão é constante. Depois, de C para D. C para D, de novo. É isotérmico, ok? É diferente aqui. C para D é isotérmico. Então, aqui quer dizer que T é constante. Ok? E de D para A é de novo isobárico. E aí você sabe. Ok? P constante. E aí disso a gente sabe que tem 150 kJ de energia, deixando o sistema em forma de Carol, ou seja, que dA é igual a menos 150 J, ok? E aí você tem o isobárico BC aqui, que é isobárico com 100 kJ de energia entrando no sistema por aquecimento. Então aqui você tem que BC igual a mais 100 kJ, ok? Ok, então brinquem com isso, ok? Tem dados aqui, ok? Tem valores, 3 atmosferas, 1 atmosfera. Aqui, valores de volume em metro cúbico, então tem como calcular, ok? PV, tem que calcular. Aqui vocês podem calcular o trabalho, ok? Adiabático, você tem essa relação aqui, então vocês sabem que é a mesma, você tem a mesma P, PA, VA, expoente gama, igual a PBR, ok? Então, façam, eventualmente, eu termino a correção. Eu posso enviar esse slide aqui corrigido, ok? E eu vou ter que parar aqui.